tudo bem com vocês? Muito boa tarde. Cadê vocês? Já tomaram aquela aguinha esperta? Já lancharam? Merendaram? Vamos lá, voltando aí para a nossa live. Vamos continuar aqui a nossa tarde, né? Agora com uma aula bem maravilhosa sobre um conteúdo muito importante que cai sempre no Enem, da parte de linguagens, né? Para quem não me conhece, meu nome é Natália e sou professora dessa parte de linguagens aqui do Super Enem, certo? Divido a linguagens com o professor Helder maravilhoso, que vocês já devem ter assistido às aulas com ele, né? Vamos voltando. Cadê o pessoal aqui no chat? Para a gente começar o tema de hoje. Vamos lá, pessoal. E vocês estão participando dos nossos aulões, hein? Das nossas lives. Quem não tiver está perdendo tempo, hein? Chamem aí a galera para participar, tá? Das lives, assistir aos nossos conteúdos, certo? Se inscrever no Super Enem, acessar as plataformas, né, colocar sua redação para corrigir lá por IA, né, na plataforma, e participar dos nossos aulões, ok? Vamos lá, gente. O chat. Podemos começar? O chat não está aparecendo para mim. Enquanto vocês entram aí, gente, só um minutinho aqui. Para eu ver a participação de vocês no chat, né? Acho que não mandou, não. Então não tem nada. Aqui, vamos lá. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa live, tá? O assunto é um assunto, sim, que eu gosto demais, tá? Que é a variação e a mudança linguística. Vamos lá, pessoal, um assunto muito importante que cai sempre no Enem. Não é só uma questão, não, viu? 2, 3 ou mais, tá? Olha só. O que é importante vocês saberem sobre a variação e a mudança linguística? Vamos lá. O que é variação linguística? O nome já está dizendo, né? A nossa língua, ela é dinâmica, ela é viva e ela vai variar e mudar, né? A língua apresenta diversas formas de expressar o mundo e tais formas são influenciadas por vários aspectos dentro e fora da língua. Vamos ver alguns deles. Vamos lá? Nós temos os fatores internos, que são aqueles que vocês estudam na escola, né? Fatores relacionados, por exemplo, à fonologia da língua, fatores relacionados à morfologia, às classes de palavras, fatores relacionados à sintaxe e assim por diante, né? Olha só, o pessoal chegando aqui, Juliana, vão entrando aí, vamos participar, não me abandonem, hein? Me ajudem aqui na participação da live, certo? Já comecei aqui a falar, Juliana, sobre variação e mudança linguística, certo? Estou falando aqui que a língua, ela varia, ela muda, né? Dependendo de fatores internos e externos à língua. Os internos são aqueles estudados na escola, fonologia, morfologia, sintaxe, né? E os externos são, por exemplo, o tempo, o espaço, os aspectos sociais, a situação de comunicação, a fala, a escrita no meio de comunicação também. Cada uma dessas variações, elas têm um nomezinho específico, tecnicamente, né? São chamadas de variação diacrônica, diatópica, diastrática, diafásica e diamésica. Nós vamos ver mais aprofundadamente sobre cada uma delas, tá? A área científica que estuda tudo isso, toda essa variação, todos esses fatores internos e externos à língua, é a sociolinguística, tá? Vamos lá para a análise de cada uma dessas variações, tá? Primeiramente, a variação diatópica, ou chamada também de variação regional.
vocês que estão aí, que são de vários lugares do Brasil, estão participando das nossas lives, né? Já tive gente aqui da Bahia, do Mato Grosso, né? De Pernambuco, da Paraíba. Vamos lá, vão dizendo aí no chat. Olha só. A variação diatópica, pessoal, é aquela variação que acontece dependendo do lugar, da região geográfica em que você mora. Ora, a forma como nós aqui no Brasil falamos não é igual, por exemplo, como a forma como os portugueses falam a língua portuguesa, né? É bem distante. Inclusive, tem teóricos que dizem que daqui para 2050, mais ou menos, a gente já pode falar em uma língua brasileira, porque a nossa língua já se distanciou tanto da língua portuguesa nos moldes europeus, né? Mas aqui dentro do nosso país também nós temos uma variedade enorme de maneiras de expressar, né? No caso aqui, os sotaques vão entrar na variação diatópica ou no regionalismo, né? E os vocabulários, as palavras, as expressões, né? Que a gente fala de um jeito aqui no Ceará, de outro jeito lá em São Paulo, outro jeito lá no Pará, né? Dependendo de cada região, de cada estado. Às vezes, no próprio estado, a gente tem diferenças, né? Na maneira de se expressar. Nós aqui, por exemplo, mais da capital, falamos de um jeito, um sotaque diferente, por exemplo, de quem mora mais para as regiões sul do Ceará, né? Que é um sotaque mais aproximado ali de Pernambuco, Paraíba, né? A questão do ti, do di, né? A gente vê bem marcado mais para o sul do Ceará, né? Vamos aqui para os vocábulos, né? Para o vocabulário. Por exemplo, nós temos aqui mandioca, que é uma expressão muito utilizada no Sudeste, na região Centro-Oeste também. O aipim, que é utilizado mais no Sudeste e no Sul. E nós temos a macaxeira, que é muito utilizada aqui no Nordeste. Todas essas palavras para identificar o mesmo objeto, né? O mesmo fruto, enfim. Olá, vamos lá, Mentes Brilhantes chegando, boa tarde, vamos lá, gente, vamos participar aqui da live, né, com um assunto muito interessante, que eu amo, que é a questão da variação, né, estamos falando sobre a variação diatópica, que é aquela que acontece dependendo da região onde a gente mora, né. Exemplos de expressões, né, pulei aqui um, a sinaleira, utilizada muito no Paraná, né? O semáforo, utilizado muito em São Paulo, e o sinal, utilizado muito aqui no Ceará. Qual vocês usam aí? Vocês usam os três, usam um ou outro, usam só o sinal? Me digam aí, coloquem no chat para mim. E aqui exemplos de expressões, né? Em Minas Gerais. Quem nunca ouviu um mineiro? Eu tenho vários amigos mineiros, né? E eles falam muito, ai, trembão, sou, né? Lá de Minas Gerais. O baguri, muito típico lá do Rio Grande do Sul, e aqui o nosso égua macho. E ainda tem uma variação do égua macho, que é o éguamá, né? Inclusive, tem amigos lá de Minas também que já estão chegando lá em Minas com o macho que levam daqui, né? Acabam pela convivência, né, sendo influenciados também e levam um pouco das nossas variações, das nossas variedades para lá. E é um macho para cá, macho para lá, né? Como a gente fala muito aqui, certo? Entenderam a variação diatópica? Vamos para a próxima variação, que é a variação diacrônica, que é quando a língua varia ao longo dos anos. Então, ela é chamada também de variação histórica, certo? São as mudanças na língua ao longo do tempo. Então, a língua varia no espaço, a diatópica, né? E no tempo também. Algumas palavras, elas deixam de existir, outras mudam de escrita ou até de significado, né? Exemplo clássico, né? Os pronomes de tratamento. No século XVI, nós tínhamos o vossa mercê, né? A língua foi evoluindo, né? Foi variando e mudando. No século XIX, esse vossa mercê se transformou em vós mercê. A língua foi variando e mudando também, e agora, século XX, século XXI, nós temos o você. Olha só como foi mudando, né? Um mesmo termo, a mesma expressão, né? E se a gente for para outros tipos de variação, que a gente vai já ver, ele ainda muda ainda mais, né? O você.
Exemplo na grafia. Antigamente nós tínhamos farmácia escrita com PH, né? Assim como outras palavras também, que tem esse som do F, né? Eram escritas com PH também antigamente, né? O vós mecê, que a gente já viu aqui também, já foi escrito dessa forma aqui, foi variando até chegar no você que a gente tem hoje em dia, né? E hoje nós temos farmácia com F e você dessa forma, certo? Entenderam a variação diacrônica? Qualquer dúvida, coloquem aí no chat, tá, pessoal? Vamos lá. Nós temos também a variação diastrática. Essa é chamada também de variação social, que é aquela que acontece dependendo dos fatores sociais, como, por exemplo, que vão caracterizar, né, os grupos sociais, como, por exemplo, o nível de escolaridade, que está muito atrelado à classe social, a idade, a profissão, o gênero, né? Nessa variação aqui, nós vamos ver as gírias, os jargões profissionais, certo? Aí, exemplos de gírias, né? Grupos de idade, por exemplo, quem vai usar mais as gírias são os jovens. Gírias que estão sendo utilizadas muito hoje em dia por vocês jovens, né? O farmáaura, né? Alguém aí sabe o que é o farmáaura? O pessoal aí do chat, já ouviram falar disso? Eu aprendi um dia desse, o que era farmáaura. É uma expressão que vem aí do contexto dos games, né? Que é acumular pontos, ganhar pontos, se sobressair, né? O farmar, que vem do farm do inglês, né? Que é colheita, e o aura, que vem de alma mesmo, né? De ganhar uma alma, uma aura cheia de energia, né? Que é muito do contexto dos games mesmo, né? O tancar, que também que é do contexto dos games, né? Vem da palavra tanque, né? Tanque de guerra, resistente, né? Então, tancar é aguentar o tranco, vamos dizer assim, né? Misericórdia. Mentes Brilhantes está dizendo aqui, misericórdia. Nunca ouviu falar dessas expressões, Mentes Brilhantes? Me digam aí, vocês do chat. Palavra irritante. Qual? A tancar ou a expressão farmar aura? Eu tenho que ficar por dentro, né? Porque dou aula para vocês, dou aula para jovens, né? Então, eu tenho que ficar por dentro das novas expressões aí, né? Também não sabia o que era até um dia desse. O flopar já conhecia, né? Que é o fracassar, né? Que essa aqui a gente não vai utilizar, certo? Só o tancar, o farmaaura, né? O flopar, que vem do flop mesmo, também do inglês. A maioria dessas expressões, né, elas vêm da língua inglesa, né, que é muito desse contexto dos games mesmo, né? O flopar, que é do flop, que quer dizer fracassar. Aí as gerações anteriores, né? Vamos ver se vocês conhecem essas expressões, né? Que os pais, os avós de vocês utilizavam, né? É uma brasa mora, né? É bacana a gente ainda utiliza até hoje, né? Chuchu beleza, quando a coisa era muito boa. Ai, meu Deus, gente. Enfim. E nós temos também exemplos de jargões, né? Que aí os jargões, eles são pertencentes a grupos profissionais, né? Então, nós temos o grupo dos médicos, né? Por exemplo, uma fala, um uso linguístico, né? Uma frase que poderia ser dita pelos médicos, né? O paciente apresenta um quadro de cefaleia aguda, né? Ao invés de dizer uma dor de cabeça, né? Que no popular a gente poderia dizer, né? Os advogados, ocorreu o trânsito em julgado da sentença, né? Ela não tem mais para onde recorrer, né? De uma sentença. Enfim, então, existem expressões que elas são típicas de determinados grupos e que outros grupos que não pertencem a eles acabam não entendendo, né? Como essas expressões dos jovens, como esses jargões também, né? Existem vários. Né? E vocês aí do chat, tem alguma expressão que vocês utilizam muito, que faz parte do grupo a qual vocês pertencem? Ou existe alguma dessas expressões que vocês não conheciam? Me digam aí, vão colocando aí no farmaaura, né? Mentes Brilhantes está dizendo aqui que é sobre o farmaaura que ele está achando irritante, né? Vamos para a próxima variação? Outra variação importante é a variação diamésica.
Ai, peraí, que eu acho que eu pulei uma. Pronto. Pulei a variação diafásica, que é importantíssima, né? A variação diafásica, pessoal, ela vai depender da situação de comunicação. À medida que nós vamos ganhando competência linguística, né? À medida que a gente vai estudando, se apropriando da língua e se tornando competentes linguisticamente falando, o que é isso? Quando a gente consegue adequar a nossa língua para qualquer situação de comunicação. Seja você conversando com alguém que não tem instrução ou que tenha pouca instrução, seja você conversando com pessoas mais instruídas, né? Seja você participando de contextos informais de comunicação, com a sua família, com seus amigos, seja você participando de contextos de comunicação mais formais, né? Como palestras, seminários, enfim. Então, a capacidade do falante de adaptar sua linguagem de acordo com o contexto, que aí vai variar de formal para informal, né? E também de acordo com o interlocutor, que eu acabei de dizer para vocês, né? Aqui nós falamos muito em registro, né? Registro informal, que é o mesmo coloquial, né? E aí, exemplo, e aí, cara, beleza? Bora lá no rolê hoje? Então, olha só, as variações, elas vão se misturar. Elas vão a todo tempo participar aqui do nosso discurso, da nossa comunicação, né? Então, eu estou aqui falando e eu posso colocar aqui uma variação situacional, eu posso colocar uma variação diastrática também na minha fala, né? É claro que a minha fala ela vai ser perpassada muito por fatores sociais, não é mesmo? Né, dependendo do meu gênero, da minha profissão, da minha idade, da minha escolaridade, a minha fala, ela vai dizer muito sobre mim, né, para vocês. Então, voltando aqui à variação diafásica, né, o uso, conversa com amigos, família, mensagens de texto, né, instantâneas ali, que não precisam dessa formalidade, né, mas nós temos também o registro formal, que é mais associado ao registro culto, à língua culta, né? E aí nós temos aqui uma outra situação, né? Bom dia, prezado. Gostaria de confirmar nossa reunião às 14 horas. Então, uma mensagem, duas mensagens aqui, né? Programando algo, né? Então, o tema é quase o mesmo, né? Mas a situação de comunicação é diferente, por isso exige uma língua diferenciada, né? A variação aí do contexto, né? E é utilizada em entrevistas de emprego, apresentações acadêmicas ou documentos oficiais, ou seja, situações de maior formalidade, certo? E para finalizar, os tipos de variação, gente, nós temos essa aqui que algumas vezes ela é confundida com a diafásica, que é a variação diamésica. Os estudos dela são bem recentes, né? São aquelas variações que acontecem na modalidade de fala e na modalidade escrita dentro do meio de comunicação. Então, tudo vai influenciar se você está utilizando a modalidade falada ou escrita, né? E o meio de comunicação, o gênero textual que você está utilizando também vai influenciar no modo como você vai usar a língua. Então, é a variação que ocorre conforme o suporte, né? Ou o canal utilizado. Então, a oralidade são as variações na oralidade e na escrita, né? E isso reflete a distância entre a fala espontânea e a escrita formal. Então, gente, essa variação aqui é o que nos permite, por exemplo, tirar da cabeça aquela ideia dicotômica de fala e escrita, de que a oralidade está voltada para a fala, assim como a a informalidade está voltada para a fala, assim como a formalidade está voltada para a escrita. Antigamente, se achava que a escrita era sempre formal e a fala era sempre informal. E não é assim. Há variações na fala e na escrita. Por exemplo, você pode... as mensagens instantâneas, por exemplo, elas refletem esse uso informal na escrita, né? Nós usamos abreviações, nós usamos gírias, né? Nós utilizamos uma escrita que é bem próxima da fala, não é mesmo? É tanto que, às vezes, a gente até
diz assim, eu falei com você ontem. A gente utiliza o verbo falar, né? Quando, na verdade, você escreveu, você digitou, né? Outro exemplo que faz quebrar essa percepção de que a oralidade está voltada para a informalidade é, por exemplo, as situações de comunicação de uma palestra, né? A palestra é uma fala, né? Ela acontece na modalidade falada, certo? E é uma fala que ela é, sim, planejada, assim como a escrita geralmente é. É uma fala que passa por todo um processo de escolhas, né? O que, que você vai dizer, o que, que... É claro que na hora que você está falando, você não consegue planejar muito como quando você está escrevendo, né? Que você consegue fazer um rascunho, apagar tal frase ou palavra, colocar outra, né? Na hora da fala é mais dinâmico, você não tem muito esse tempo de planejar e acontece ao mesmo tempo, né? O planejamento e a execução, né? Mas tem essas diferenças, dependendo do gênero que está sendo utilizado, né? O seminário, a palestra é um exemplo de modalidade oral, né? Modalidade falada, em que eu vou usar da formalidade, certo? Ok? Modalidade de fala, características, né? Aqui são as características que são comuns à fala, né? Presença de pausas, hesitações, né? De vez em quando eu hesito aqui, eu fico pensando, dá um branco, eu lembro o que eu ia dizer, né? Tipo, o né, o né? O aí, né? As marcas de oralidade são muito comuns, né? A gesticulação, as repetições também são características comuns da fala. Isso não quer dizer que elas não possam existir na escrita, certo? Isso é variação diamésica, tá? Aí, exemplo. Aí, os 3 pontinhos aí da hesitação, né? A gente estava lá, né? E ele chegou e disse que não ia mais, sabe? Então, tem muitas repetições, né? Redundância do sujeito, enfim. Modalidade de escrita, características, maior planejamento, mas como eu disse para vocês, não que a fala ela não possa ser planejada, como no caso das palestras, elas são planejadas, mas não é o mesmo planejamento da escrita, né? Revisão gramatical e uso de conectivos mais elaborados. Não quer dizer que na fala a gente não vá procurar utilizar, dependendo, né, do seu acesso à língua culta, né, à norma culta, à norma gramatical, né, você vai utilizar mais ou menos as regras gramaticais que são possíveis dentro da norma culta, certo? E uso de conectivos, não que você não utilize, né? Eu utilizo um mais, um pois, um porquê, né? Mas na escrita a gente diversifica mais e a gente utiliza mais esses conectivos mais elaborados, né? Aí o exemplo aqui de texto escrito, né? Informamos que o grupo compareceu ao local, contudo, o responsável declarou a impossibilidade de prosseguir com o evento. Vejam que é um texto mais formal, certo? Ok? Pronto, gente, nós vimos aqui as variações, os tipos de variações, mas existe um outro quesito muito importante dentro desse estudo da variação e da mudança linguística. Posso passar para frente? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando no chat. Isa falou aqui. Cumprimentou, boa tarde, Isa. Vamos lá, continuando aqui, Isa, o estudo da variação e da mudança linguística, tá? Nós vimos os tipos de variações, agora nós vamos ver uma outra questão que é muito importante dentro desse estudo, certo? Que é você saber diferenciar a norma padrão da norma culta. Por quê? Muita gente confunde as duas, usa uma pela outra, certo? Até mesmo alguns livros didáticos confundem, né, esses termos, norma culta, norma padrão. O que é a norma padrão? A norma padrão é aquela que está lá nas gramáticas, na gramática normativa, certo? Ela é um ideal de língua, tá? Ela é um modelo
de língua, no caso aqui da gente, nos moldes do português, da língua portuguesa europeia. Tá? Muitas regras que nós temos na gramática, elas são advindas desse português, né? E como eu disse para vocês, a nossa língua já variou tanto, já mudou tanto, que muitas dessas regras não se dão mais aqui no Brasil, por exemplo, né? É um modelo teórico ideal, baseado em regras rígidas, né? Então, onde a gente encontra essa gramática normativa, nessa norma padrão? Na literatura clássica, nos dicionários, na legislação, nas gramáticas, né, como eu disse para você, mas nem o falante mais culto que você possa conhecer, que você considere aí, ele vai abarcar essa norma padrão por completo, porque, como eu disse para vocês, ela é um modelo, ela é idealização, ela não se dá na prática, na sua totalidade, certo? Então, nós temos a norma culta ou as normas cultas, porque elas são várias, certo? E aí, os falantes da norma culta, eles vão variar a sua forma de se expressar, dependendo do grau de formalidade que a situação exija, como a gente acabou de ver, né, na variação diafásica. Então, se a situação é de alto grau de formalidade, o falante culto ele vai se aproximar, vai adequar a sua fala, os seus usos linguísticos, mais próximo da gramática da norma padrão, né? Se a situação ela não exige tanta formalidade, é uma situação mais informal, então ele vai adequar a sua fala, os seus usos linguísticos para uma norma mais longe da norma padrão, certo? Mais próxima, talvez, da norma popular, enfim. Então, a norma culta é que vai se dar no nosso dia a dia. É o uso real e espontâneo, praticado por pessoas escolarizadas, né? Então, quanto mais você ascende aí na escolaridade, no grau de instrução, mais você vai tendo domínio dessa norma culta, tá? E aí é a norma utilizada, por exemplo, pelo jornalismo. Aqui no Ceará, a gente vê muito também um pouco da... o jornalismo é um ambiente que é considerado culto, né, em que se usa a norma culta, mas a gente vê muito também, até nas manchetes, né, não sei como é aí na cidade de vocês, mas a gente vê um uso da norma popular, do jeito do cearenseis, né, nas manchetes, lá das notícias que estão sendo veiculadas, né, como forma de aproximar mais a linguagem do jornal daquelas pessoas que estão assistindo, né? Aí nós temos aqui, né, onde é utilizada a norma culta? No jornalismo, nas universidades, em reuniões de trabalho, né, nessas situações que exigem um maior grau de formalidade, né. Aí um exemplo aqui de norma padrão, entreguei-lhe o relatório, exemplo aqui de norma culta, entreguei o relatório para ele, né. A diferença, modelo ideal versus prática social. Então, norma padrão, ela não se dá na prática. Ela está ali como um modelo a ser seguido, mas a gente não consegue abarcar na sua totalidade. Como, por exemplo, hoje em dia, quem é que usa o voz, a segunda pessoa do plural? Ninguém, né? É uma estrutura que a gente vê mais em textos muito antigos, textos bíblicos, textos jurídicos, né? A mesóclise também, né? Dar-se-á. Né? Às vezes a gente encontra um ou outro aluno querendo colocar ali no finalzinho, na conclusão da redação do Enem, né? Mas tem que ter cuidado, tem que ver se está contextualizado, né? Para a gente não sair colocando um monte de palavra difícil dentro da redação ou de qualquer texto que a gente vai escrever e a gente não ser compreendido, né? Mostrando que a gente está ferindo aí a competência linguística, né? Entendida a norma padrão e a norma culta, gente. A norma culta, que na verdade são várias, né? São as normas cultas, porque ela vai variar, ela é chamada hoje também de norma urbana de prestígio. Por quê? Porque é aquela norma, aquela maneira de se expressar, de falar, que é prestigiada, que é geralmente a norma falada pelas pessoas que moram nos grandes centros urbanos, que têm maior escolaridade, não é isso? Então, tem
Tem uma série de fatores que fazem com que essa norma culta seja chamada de norma urbana de prestígio, tá? Nós vamos já falar um pouquinho mais sobre isso. Eu trouxe aqui um texto do Luiz Fernando Veríssimo, uma crônica que já caiu até em questões do Enem, que vai tematizar essa questão da norma, né? E o texto tem o título Papos, vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido. Diz assim: me disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais. Ou é digo-te? Digo-te que você, o tio você não combinam. E digo, também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir a sua cara. Como é que se diz? Partir-te a cara. Pois é, parti-la-ei de se você não parar de me corrigir ou corrigir-me. É para o seu bem. Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu, o quê? O mato. Que mato? Mato. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Pois esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. Ou entenderem-me. No caso, não sei. Ah, não sabe? Não sabes? Sabes-lo não? Esquece. Não. Como esquece? Você prefere falar errado? E o certo é esquece ou esqueça. Ilumine-me, me diga, ensines-lo-me. Vamos? Depende. Depende, perfeito, não sabes. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabes-o. Está bem, desculpe, fale como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dás. Mas não posso mais dizê-lo-te o que dizer-te-ia. Por quê? Porque com todo esse papo, esqueci-lo. Então, uma crônica aí, bem humorada, como era característica do Luiz Fernando Veríssimo, né? E que vai abordar justamente de forma cômica essa questão da fala, né? Tudo isso que a gente discutiu hoje, das variações, da norma culta, norma padrão, né? O que é certo, o que é errado. É certo corrigir os outros na maneira de falar. E aí eu trouxe para a gente se divertir aqui um pouquinho essa crônica, mas para entrar também em um outro assunto que não pode deixar de aparecer quando a gente está falando de variação linguística, de mudança linguística, que é o preconceito linguístico. Vocês sabem o que é isso, gente? Preconceito linguístico? O nome já está dizendo, né? É o preconceito à fala das pessoas, ao jeito, à maneira das pessoas se expressarem, usarem a língua, né? E esse preconceito, ele é, antes de tudo, um preconceito social, né? Porque quem é que sofre mais preconceito linguístico? É justamente as pessoas que pertencem às camadas mais baixas, às classes sociais mais baixas, que, consequentemente, na maioria das vezes, têm um grau de instrução menor, né? Não tiveram oportunidade de ir à escola, não estudaram muito, então não tiveram acesso a essa norma gramatical, a essa norma padrão. Para quê? Para adentrarem nos espaços, né? Porque a língua também é poder, certo? Então, essas pessoas são as que sofrem mais com o preconceito linguístico, né? As pessoas olham para o jeito de falar e já acham que não é certo, aí tomam aquela visão que é gramatical. Acham que a pessoa não sabe falar a língua portuguesa. Todos nós que temos a língua portuguesa como língua materna sabemos falar, sabemos usar a língua portuguesa, né? Aí depende da perspectiva que você está abordando, né? Se você está vendo a língua como a gramática normativa apenas, como as regras gramaticais, tudo bem, a gramática ela trabalha nessa perspectiva de certo ou errado. Agora, a sociolinguística, não. A sociolinguística trabalha na perspectiva de adequado, não adequado, mais adequado às situações de comunicação, como a gente já estudou hoje, certo?
E aí eu trouxe também um outro texto para ilustrar aqui essa questão do preconceito linguístico, né? Que é um texto sobre Adoniran Barbosa, né? Um grande compositor que nós tivemos, né? E que ele sofreu muito com a questão do preconceito linguístico, tá? Esse texto, ele caiu também em uma das provas do Enem, né? E nós vamos ler e discutir um pouquinho sobre ele antes da gente ir para as nossas questões, tá bom? Vamos lá. O título do texto é esse: Falar errado é uma arte, Ernesto. No dia 6 de agosto de 1910, Emma Ricini Rubinato pariu um garoto sapeca em Valinhos e deu a ele o nome de João Rubinato. Na escola, João passou do terceiro ano. João não passou do terceiro ano. Não era a área dele. Tinha de escolher outra. Fez o que apareceu. Foi ser garçom, metalúrgico, até virar radialista, comediante, ator de cinema e TV, cantor e compositor de samba. Como tinha sobrenome italiano, João resolveu mudar para emplacar seu samba. E como ia mudar o sobrenome, mudou o nome. Virou Adoniran Barbosa. O cara falava errado, voz rouca, pinta de malandro da roça. Virou ícone da música brasileira. O mais paulista de todos, falando errado e irritando Vinícius de Moraes, que ficou de bico fechado depois de ouvir a música que Adoniran fez para a letra Bom Dia Tristeza, de autoria do Poetinha. Coisa de arrepiar. Para toda essa gente que implicava, Adoniran tinha uma resposta neo-erudita. Gosto de samba, e não foi fácil para mim ser aceito como compositor, porque ninguém queria nada com as minhas letras que falavam nós vai, nós fumo, nós fizemos, nós peguemos. Acontece que é preciso saber falar errado. Falar errado é uma arte, senão vira deboche. Ele sabia o que fazia, por isso dizia que falar errado era uma arte. A sua arte, escolhida a dedo porque casava com seu tipo. O samba do Ernesto é um monumento à fala errada, assim como o tiro ao Álvaro. O erudito podia resmungar, mas o povo se identificava. Então, é um texto sobre a vida aí do Adoniran Barbosa, né, que escrevia essas letras com o português simples dele, já que ele não teve muita instrução, não teve muita oportunidade de ir à escola, né, mas que tinham letras, que escrevia letras, compunha músicas muito cheias de arte, de emoção, de expressividade, né? É o mesmo caso, por exemplo, da Carolina Maria de Jesus, né? Que escrevia poemas tão emotivos, tão cheios de inspiração, né? Mas também utilizava uma linguagem mais simples, né? E também sofreu muito com o preconceito linguístico, né? Vamos aqui, pessoal. Vamos ver o chat. É impressão minha ou este texto que a senhora mostrou antes já caiu no Enem? Caiu, sim. Caiu tanto esse do Falar Errado é uma arte, Ernesto, quanto o Papos. O Papos também já caiu no Enem. Foi mote aí para uma questãozinha, justamente sobre o que a gente está vendo hoje, que é a variação e a mudança linguística, né? Então, fiquem ligados aí nos textos que vocês leem, na internet, né? Nas músicas, porque ela pode estar no seu próximo Enem, certo? Ó, pessoal, então, nas questões do Enem, vocês têm que ficar ligados nessas expressões aqui, ó. Olha só, expressõezinhas-chave que vocês sempre, constantemente vão encontrar nas questões do Enem, ó. Preconceito linguístico é uma delas, tá? Norma culta, norma padrão, que nós acabamos de ver. Linguagem formal, informal, coloquial, né? Nós vimos também hoje. O regionalismo, lembram lá da variação diatópica, né? Aquela variação no espaço, né? Dependendo da região onde a gente mora, a gente vai utilizar expressões diferentes, ter sotaques diferentes, né?
Neologismos, que são palavras inventadas, né? Não são dicionarizadas. Criação de palavras tem a ver com criatividade. Arcaísmo, que é esse português mais antigo, palavras mais eruditas, vamos dizer assim, né? De um português muito antigo, que a gente tematizou também, a gente discutiu lá na variação diacrônica, né? Que é a variação ao longo do tempo, né? O vossa mercê, vossa mercê, vós mercê, até chegar no você, né? E ainda as variações diafásicas, né? Dentro do contexto da situação de comunicação, a gente ainda tem o C, né? O VC, né? A abreviação lá nas mensagens instantâneas, né? Os estrangeirismos, né? Como a linguagem, as gírias jovens, né? O tancar, o flopar, o farma-aura, né? Isso. Muito desse contexto da juventude, dos games também, né? As gírias, os jargões, os dialetos. Então, todas essas palavras, todas essas expressões, elas estão, vez ou outra, aparecendo nessas questões que tematizam a variação e a mudança linguística, certo? Vamos para a resolução de questões. Vocês entenderam nosso tema de hoje, nosso assunto? Tem alguma pergunta? Me digam aí no chat, enquanto eu tomo aqui uma aguinha. Isa disse, já fiz essa questão, a questão lá do Papos, né, Isa? Mas não lembro se foi no Enem ou uma atividade que o professor passou. É mesmo. Esses textos do Luiz Fernando Veríssimo a gente vê constantemente nos livros didáticos, a gente trabalha muito na sala de aula, né? Então a gente sempre tem uma lembrança de que já viu em algum lugar, né? Vamos à resolução de questões? Tenho nenhuma pergunta até agora. Muito bem. Então, vocês entenderam tudinho. Vamos para as questões do Enem, tá? Vamos ver se vocês conseguem responder as questões. Vamos lá. Primeira questão é uma questão do Enem de 2019, gente. Ela é daquele tipo de questão que traz 2 textos, né, para você relacionar esses textos, certo? De alguma forma. Então, vamos ler aqui, tá? Primeiro texto, intitulado Extratos, diz assim: na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo. Pois o idioma retém em si mais memórias que os seus falantes. E, como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si a impressão das eras pelas quais passou. Se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros de registro e catálogos. Aquilo que contém pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de uma biografia do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim definido. Um textozinho aí que vai trazer como tema a variação diacrônica, né? Que é essa variação que acontece ao longo do tempo, né? A língua vai mudando ao longo do tempo. Já o texto 2, esse textinho pequenininho, né? Que vai falar assim, vai abordar, vamos lá. Na reflexão gramatical dos séculos XVI e XVII, a influência árabe aparece pontualmente e se reveste, sobretudo, de item bélico fundamental na atribuição de rudeza aos idiomas português e castelhano por seus respectivos detratores. Parecer com o árabe, assim, é uma acusação de dessemelhança com o latim. Aí vamos ao enunciado da questão. Relacionando-se às ideias dos textos a respeito da história e memória das línguas, quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que, item A, a presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como um índice de riqueza? B.
O estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa? C. O português é o resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas? D. O árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes brasileiros? Ou a influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao longo da história? E aí, minha gente, o que vocês acham, pessoal, aí no chat? A, B, C, D ou E? Qual vocês marcariam, hein? Já tem gente nova aqui no chat, não somos bichos, apareceu, boa tarde. Vamos lá, nós já estamos na parte da abordagem das questões do Enem, né? Questões anteriores do Enem sobre variação e mudança linguística. Qual item vocês acham que é o correto, gente? Isa disse que está entre a B e a C, mas acha que é C. Olá, nós somos bichos. Vamos lá participar aqui das nossas resoluções de questões do Enem. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui o primeiro texto para vocês darem uma olhada. Vamos lá, pessoal. O restante aí do chat, o que vocês acham? Ó, texto 1 fala sobre as mudanças diacrônicas, né? As variações e mudanças pelas quais a nossa língua passa ao longo do tempo, né? O texto 2, ele faz um recorte, né, e fala das influências árabes na nossa língua portuguesa, né, das influências árabes, do latim, do castelhano, né, e relacionando esses dois textos, as ideias que estão presentes nesses dois textos, né, quanto à formação da língua portuguesa, o que é que se constata? Relacionando os dois textos. Vejam que os distratores, que são as respostas erradas, não são respostas aleatórias, são respostas que são possíveis de serem as respostas certas, né? Às vezes estão em um texto, estão no outro, estão nos dois, ou então há alguma informação de senso comum, né? Mas vocês têm que prestar atenção no que o enunciado está pedindo, certo? O que é que a gente pode constatar sobre a relação, sobre as ideias presentes nesses dois textos? A, B, C, D ou E? Digam aí, deixa eu ver aqui outras respostas. Isa disse que tá mais para C, né, Isa? Que mais? Oakley disse B? Disse um B, meio que perguntando, né, Oakley? Não somos bichos, disse que seria C. O que mais? Cadê o restante do pessoal, hein? Cadê mentes brilhantes? Qual a sua resposta? O Clay mudou para C, né? A maioria de vocês estão indo com item C, né? Será que é o item C, minha gente? Olha só. Vamos ver o A, né? A presença... Ninguém disse item A, né? Todo mundo já está... Vamos ver o B, que a Isa ficou em dúvida, né? O estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa? Bom, as pessoas estudiosas da língua são quem tem mais propriedade para identificar, né, seja com precisão ou não, os elementos de influência de outras línguas na nossa língua materna, né? Mas não é isso que o enunciado está pedindo, não é mesmo? E esse texto 2, ele não fala sobre isso, né? Sobre essa questão da precisão dos elementos deixados, né? Que o estudioso da língua consegue fazer isso de forma muito fácil, né? Então, não é a B por conta disso, tá? A presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como um índice de riqueza? Não. Ele diz que permanece, né? A passagem de uma língua para outra sempre deixa rastros, né?
Uma língua sempre vai deixar rastro na outra, né? E apesar de serem elementos de riqueza, né? Isso é uma constatação de senso comum, né? As línguas deixam muita riqueza cultural dentro das nossas, né? Essas influências que a gente sofre de outras línguas, né? Não é o item A, certo? A D, o árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes brasileiros? Não necessariamente, né? Nenhuma nem na outra. A gente até estuda na formação escolar, né, as influências de outras línguas na nossa língua, mas isso não quer dizer que ela esteja na memória dos falantes brasileiros, né? E a influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme de jeito nenhum, né? A variação está aí para comprovar que não aconteceu de maneira uniforme, né? Até porque, historicamente, cada grupo social, cada região, cada estado teve as suas vivências, né? Teve a sua história, teve a sua influência, né? Então, realmente, vocês acertaram. É o item C. O português é resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Isso aqui é a definição, minha gente, da variação diatópica que a gente estudou hoje. Da variação diacrônica que a gente estudou hoje e que é a temática central aqui dessa questão, certo? Dos textos, tanto dos textos que nós vimos, né, texto 1 e texto 2, como também do enunciado, tá? Aqui está tematizando a variação diacrônica, que é a variação que acontece ao longo do tempo, ao longo da história, certo? Podemos ir para a próxima questão. Vamos lá. Acertou, Isaíba. Muito bem. Vamos lá, questão 2 é uma questãozinha do Enem de 2021, tá? E o texto para a questão diz assim: os linguistas têm notado expansão do tratamento informal. Tenho 78 anos e devia ser tratado por senhor, mas meus alunos jovens me chamam de você, diz o professor Ataliba Castilho, aparentemente sem se incomodar com a informalidade, inconcebível em seus tempos de estudante. O você, porém, não reinará sozinho. O tu predomina em Porto Alegre e convive como você no Rio de Janeiro e em Recife, enquanto você é o tratamento predominante em Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Salvador. O tu já era mais próximo e menos formal que você nas quase 500 cartas do acervo online de uma instituição universitária, quase todas de poetas políticos e outras personalidades no final do século XIX e início do século XX. Então, a questão aí tematizando o uso dos pronomes, né, do você, do tu, né? Vamos lá, ver o que a questão vai dizer, né? No texto, gente, qual é a variação que está sendo tratada aqui, hein? Vamos lá. No texto, constata-se que os usos de pronomes variaram ao longo do tempo, variação diacrônica, e que atualmente tem empregos diversos nas regiões do Brasil, variação diatópica, né, no espaço também, então é uma miscelânea aí de variações, né, numa mesma questão. Esse processo revela que ainda tem a variação diastrática, porque os jovens, como ele abordou lá no texto, é que o tratam por você, né? Então, vamos lá. Esse processo revela que a escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. B, a possibilidade de usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. C, o pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o Brasil, por todo o país. D, a ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência de distinção entre níveis de formalidade, ou o emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada? E aí, minha gente, qual vocês marcariam? A, B, C, D ou E?
uma questão que traz aí muito conteúdo, vocês viram, né? A diversidade de variações sendo utilizadas numa mesma questão, não é mesmo? Oakley disse que é B. A possibilidade de usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. Vamos lá. Quem mais? A Isa quer que eu volte um pouquinho o texto para ela dar uma conferida aqui, para olhar só uma coisinha, né, Isa? Vamos lá. Tirar as dúvidas. Não somos bichos disse que é B. Isa, já conseguiu resolver? Olhar a coisinha que você queria olhar? Conseguiu tirar dúvida? Vou voltar para os itens, tá bom? Vamos lá. Já tem 2 apostas aí no item B. E aí, A, B, C, D ou E? Isa está entre B e C. Vamos dar uma olhadinha em cada uma? Vamos lá. Item A. Vocês estão entre B e C, tá? Então, vamos descartar essas que vocês não acham. Vocês têm certeza que são os distratores, né? São as respostas incorretas. Vamos lá. Tá certo. Não somos bichos. Seu nome é Ana. Tudo bem, Ana? Vamos lá. Ana colocou item B, né, Ana? Vamos lá. Olha só. Item A. Por que não é o A? Porque vocês acham que não é o item A o correto. A escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. Olha só, esse itemzinho, ele tenta enviesar aí a resposta correta, né? Lá no texto, fala sobre a variação diastrática, essa variação social, né? Porque o professor, né, a Taliba Castilho, comenta sobre o tratamento que os jovens, né, os alunos jovens, dão a ele a partir do você, né? Coisa que na época dele era inadmissível, né? Tratar o professor por você, né? Tinha que ser senhor. Mas ele não liga. Então, veja que o texto, ele menciona os jovens, né? E faz uma comparação aí entre épocas, certo? O que pode levar você a marcar essa A. Mas o que faz com que ela seja errada? A escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa? Não, certo? Tem pessoas, tem jovens que tratam os mais velhos por senhor, outros não. Então, aqui não é uma questão, né? Apesar de ele mencionar no texto, certo? Você tem que prestar atenção. Não está condicionada à idade da pessoa, o uso de tu ou de você. Tanto pessoas mais velhas como mais jovens, né? Utilizam você ou tu, depende muito de vários fatores, na verdade, como a gente viu aqui, né? Depende do tempo, depende do espaço, né? Da região, né? Tem outros lugares que vai utilizar muito o tu, as pessoas vão utilizar muito o tu, né? Aí vamos deixar a B e a C, que é que vocês estão com dúvida aí, né? A D, por que não é a D? A ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência de distinção entre níveis de formalidade. Isso aqui já deixa a questão totalmente errada, né, pessoal? Não é inexistência de distinção entre níveis de formalidade, não tem isso, né? É claro que se você vai falar com a pessoa a primeira vez na vida, né, é muito difícil você tratar por tu ou por você, né? Vocês tratam as pessoas que vocês nunca viram na vida por tu, né? Então, inexistência é uma palavra muito forte, né? Apesar de o texto dizer, né, que os jovens tratam o professor por você, né? Mas tem outras variações tem outros fatores que vão influenciar, né? Se já é um professor com que eles têm mais contato, mais intimidade, tudo isso vai influenciar, tá? Então a D está errada. O emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada.
Erradíssimo também, né, gente? Nenhuma língua tende a se manter inalterada, muito pelo contrário. As línguas, elas são organismos vivos e elas tendem a se alterar a todo momento. Foi o tema da nossa aula de hoje, né? Então, vamos para B e para C, que vocês tiveram dúvidas, né? Ó, a possibilidade de usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua? Sim, né? Vamos ver a C. O pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país? Olha só, por todo o país, não. Em situações informais também não, né? Existe até um mito, né, quando a gente está estudando a língua, né, que é o lugar onde se fala o português melhor, vamos dizer assim, de acordo com as gramáticas, bem certinhas, é no Maranhão, porque lá eles utilizam o tu com a pessoa, né, com a segunda pessoa realmente do discurso, né? Então, eles utilizam não em situações informais, mas o tu em situações formais de interação mesmo, de comunicação, certo? Então, isso vai variar dependendo da região, né? Variação diatópica que a gente estudou hoje. Então, é o que torna o ser incorreto, né? Diferente já do uso lá do Rio Grande do Sul, que as pessoas já usam como aqui, em Fortaleza, né, que a gente usa muito tu com a terceira pessoa, né? Tu vai, fulaninho, para a festa, né? E falantes cultos da língua, né? Falam desse jeito, né? Tu vai, tu foi, né? E não tu foste ou tu vais, né? Dependendo também da situação de comunicação. Então, a maioria acertou novamente, né? O item B, gente, a possibilidade de usar o tu, tanto tu quanto você, caracteriza a diversidade da língua. Então, o uso do tu ou de você vai variar dependendo de vários aspectos, como a gente acabou de comentar aqui, nos mais variados lugares aí do Brasil e do mundo, né? Onde se fala a língua portuguesa. O Clay está dizendo aqui, né? É verdade, só descartei essa C por causa dessa generalização, exatamente. Quando geralmente se generaliza, às vezes temos que desconfiar dessa alternativa. Boa dica, viu, Clay? Gostei. Exatamente. Vamos para a terceira questão, gente. É uma questãozinha do Enem de 2022 e diz assim, o título é O complexo de falar difícil, que muita gente acha que é sinônimo, né, de um falante culto, que sabe muito da língua, e às vezes não é. Você não demonstra competência linguística falando difícil, e sim quando as pessoas todas podem entender o que você está passando na sua mensagem. Vamos lá, o texto diz assim: o que importa realmente é que a detentora ou detentor do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português versão 2.0. Até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade de estabelecer com minha pessoa uma relação de compra e venda mediante as imposições do Código Civil e do Consumidor, para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos em temperatura estável para que a relação pecuniária no valor de R$ 5 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal? Vocês conseguem imaginar? O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente, ao invés de valorizar quem realmente é, né? Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples. E 99,9% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima em plenas 7 da manhã, em vez de dizer: bom dia, o senhor poderia me vender R$ 5 de pão francês? Agora, entramos na parte interessante. O que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja é um ato de falar difícil? Eu penso que não. Não é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão. Deixar tudo amarradinho gramaticalmente falando.
Falar difícil pode fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que em alguns momentos não temos como fugir do português rebuscado, do juridiquês propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros. Muito bom esse texto, né, gente? Olha só. Nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada, no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de, item A, se ter um notável saber jurídico, B, valorização da inteligência do falante, C, falar difícil para demonstrar inteligência, D, coesão e da coerência em documentos jurídicos, ou E, adequação da linguagem à situação de comunicação. Qual vocês marcariam, gente? Me digam aí. Olha, Oakley. É Oakley que é a Ana, não, né? Oakley tá perguntando aqui, ó. Eu vi umas dicas aqui. Seria uma boa olhar primeiro o enunciado, depois buscar informações nos contextos? Gente, essa é uma dica que a gente dá para você fazer na hora da prova, porque você não tem tempo de analisar como a gente analisa aqui, né, item por item, vai descartando, né? É uma dica para você fazer no dia da prova para você otimizar seu tempo. Vai logo por enunciado, que você vê as palavras-chave, né? E depois você volta para o texto, que aí você já vai com seu cérebro ali focado no que você precisa procurar no texto. É uma dica boa, sim, que a gente deve utilizar principalmente no dia da prova, tá? Do Enem ou de qualquer outro concurso que vocês vão fazer, em que você não tem muito tempo de ficar divagando sobre as questões, certo? Mas vamos lá, qual item vocês acham que é o correto? A, B, C, D ou E? Vamos lá, Oakley disse que é, Isa é, Ana é, Mentes Brilhantes é. Pronto, a Ana disse, somos vistos que é a Ana. Pronto, todo mundo acha que é a E. O Oakley está perguntando em quais dias eu faço lives. As nossas lives são às terças-feiras, Oakley, certo? Lives de linguagem comigo, professora Natália. Eu divido, né, a live de linguagens com o professor Helder também. O professor Helder fica com a parte de literatura, arte, educação física, né? Ele que é multifacetado, um gênio, né? E eu fico com a parte propriamente da língua portuguesa, mais voltada para o estudo de textos, as variações, né? Como vocês estão estudando aí, certo? Coesão, coerência, enfim. Sim, vocês disseram que tem redação, sim, Euclid. Tem redação com as maravilhosas Janiere e com a Ana Cláudia, né? Às segundas e às sextas-feiras, se eu não estou enganado, mas tem tudo aqui o que você quiser saber dessa parte de linguagem, de redação, das outras áreas também, você encontra aqui no nosso Super Enem. Fiquem ligados, ligadas, certo? De segunda a sexta-feira, tá? As nossas lives na parte da tarde, a partir das 2 horas até às 5h30. Todos os dias, 2 lives, certo? De conteúdos, disciplinas diferentes, tá bom? Vamos lá para a questão. Vocês disseram que aí tem A e vocês arrasaram novamente. Meu Deus do céu, desse jeito vocês vão arrasar no Enem também, né? Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Esse texto está falando de qual variação, hein, que a gente estudou hoje? Adequação da linguagem à situação de comunicação. Qual é esse tipo de variação, hein? Que é quando você demonstra que você tem competência linguística, não é quando você usa palavras difíceis, uma linguagem erudita, né? Inclusive, cuidado, né? Tem gente que acha que utilizar palavras difíceis, eruditas, que a gente já nem utiliza mais na redação do Enem, pode levar uma nota boa, e nós já vimos que não leva não, hein? O que leva é a gente escrever com coerência, coesão, né? Ok? Aqui é a variação, vamos lá? Olha, Isa dizendo aqui que aproveite bastante, essas aulas são ótimas. Valeu, Isa.
Muito bem, nós temos uma equipe maravilhosa aqui no Super Enem, né? Assim como vocês que estão na escola, tem professores maravilhosos, a gente vem com essa ajuda, esse apoio aos professores que vocês já têm, ou para quem está estudando só também, tá certo? Ok? Vamos lá, pessoal. Aqui é um exemplo, essa questão, ela tematizou a variação diafásica, que é justamente essa variação que acontece no contexto, né? Dependendo do contexto, da situação de comunicação. Se a situação é mais informal, como no caso aqui da abordada no texto, né? Uma simples compra de um pão na padaria, né? Ou se é uma linguagem, uma situação mais formal de comunicação, como uma entrevista, uma palestra, enfim, tá? Vamos agora para uma outra questão, agora bem quentinha, do Enem de 2025, do ano passado, né? E a questão diz assim: segundo estudiosos do nosso idioma, as gírias e os neologismos, ó, palavrinhas-chave, né, que a gente viu lá naquele slide, contemporâneos, originam-se de ambientes segmentados, como o videogame. De vez em quando, alguns desses termos furam a bolha e intrigam quem não circula por esses espaços. Eu, por exemplo, né? Os games, pelo menos de hoje em dia, não fazem parte do meu cotidiano, da minha bolha, né? Um caso em evidência atualmente é o tancar, que nós já vimos hoje. Eu tanco, tu tancas. O verbo veio de um tipo de personagem popular em games de combate em equipe. O tanque funciona como um escudo, permitindo ao resto do time executar suas tarefas. Em um ano difícil como o de 2022, a palavra se popularizou como sinônimo de aguentar, suportar. No sentido oposto, surgiu intancável, aquilo que não pode ser suportado. Até os anos 1980, as gírias vinham de uma cultura massiva, mais forte e dominante, como novelas e programas de humor, diz uma professora do curso de estudos de mídia da Universidade Federal Fluminense. Havia um solo comum em que elas eram compartilhadas. Hoje as fontes são muito mais específicas e diversas, como a gente viu aí o mundo dos games, né, gente, de onde veio o Tancar, o Farmaura, né, o Flopar, enfim. Aí a questão pergunta assim, o enunciado da questão. De acordo com esse texto, o uso da palavra tancar e seus derivados. Item A. Provoca dificuldades de compreensão entre usuários de games. B. Produz humor fora do contexto original de sua criação. C. Demonstra como as gírias refletem a cultura televisiva. D. Marca a criação de neologismos, né, palavras inventadas, criadas, em épocas de crise. Ou revela o impacto dos jogos eletrônicos na língua. E aí, minha gente, A, B, C, D ou E? Vou acelerar aqui um pouquinho, que a gente já está se encaminhando para o final da nossa live, gente. Vamos lá. Ana está dizendo aqui, estudo sozinho, o curso me ajuda 100%, mas sem. Ah, que linda. Obrigada, Ana, pelo carinho, viu? E aí, minha gente, qual seria o item correto? Me digam, pessoal aí do chat. Nós estamos abordando aqui nessa questão a variação diastrática, né? Que é aquela que envolve os fatores como idade, faixa etária, né? Tancar está muito presente aí no vocabulário dos jovens e dos jovens que estão ali no mundo dos games, né? Vamos lá, Mente Brilhante disse que acha que é B. Produz humor fora do contexto original de sua criação. Olha só, Oakland. Não, Mentes Brilhantes disse que é B, né? Essa informação que está no item B, ela é meio algo de senso comum. Tancar, farmar aura, né, e outras expressões desse mundo, né, o trollar, causam um certo humor, né? Mas isso é algo de senso comum.
Não é algo que está lá no texto ou que o enunciado está pedindo. Ó, muito cuidado, como eu disse para vocês, os distratores são respostas que são possíveis e às vezes a gente acaba se confundindo. Então você tem que olhar o que o texto está dizendo e o que o enunciado está pedindo, tá? Então a B não é. Apesar de muitas dessas palavras a gente saber que produzem humor, né? Não é isso que está pedindo aqui, tá? Oakley disse que está entre D e E. Vamos ver a D. Isa diz que é E. Ana diz está em dúvida entre B e E. Né? Então, B eu já descartei, tá, Ana? Então, vamos ver as outras que vocês estão dizendo. Oakley diz que vai na D, né? Vamos lá. Vamos ver a A, que vocês não apontaram, né? Provoca dificuldade de compreensão entre usuários de games? Não, né? Pode causar dificuldade em quem não faz parte desse mundo dos games, né? Mas nada que seja muito difícil de recuperar até pelo contexto, né? Então a A não está certa, a B também não, né? A C demonstra como as gírias refletem a cultura televisiva, apesar de ter um trecho lá que fala sobre a questão das gírias da década de 80, que era dessa cultura televisiva, das novelas, os programas humorísticos. Olha só, não é isso que está pedindo o enunciado, certo? E nem é a parte central, né, a ideia central, a tese do texto. Então, a C também está incorreta. A D. Marca a criação de neologismos em épocas de crise. Olha só, o texto também fala em épocas de crise, como de 2022, né? E que o termo surgiu nessa época, mas não são todos os termos que nascem em épocas de crise, certo? Então, ó, cuidado. Você tem que interpretar ali o que o texto está dizendo, né? Então, qual é a resposta certa? Revela o impacto dos jogos eletrônicos na língua. Então, ó, apesar de ter essa partezinha que fala dos neologismos na época de crise, da reflexão das gírias da década de 80, da cultura reflexiva, né? A ideia central do texto, né, sobre o verbo tancar é essa aqui. Né? Ela revela o quê? O impacto dos jogos eletrônicos na língua. Porque essas expressões, além de ser típica da comunidade jovem, ela também faz um recorte que é dos jovens que estão ali naquele universo dos games, certo? Ok? Deu para entender, gente? Vamos para a próxima, que nós temos menos de 15 minutos de live e ainda 2 questõezinhas para resolver, tá bom? Vamos lá, outra questão do Enem de 2025, quentinha, hein, do ano passado. Vamos lá. Pronto, o Oakley perguntou aqui, né, sobre... foi só a palavra crise que mudou a alternativa. Exatamente, que deixou a alternativa incorreta, né? Porque apesar de estar lá no texto, mas não é o foco do texto e nem do enunciado, tá bom? Vamos para a questão 5, olha só. Tem o izinho aqui, né? Que acho que é a letra da pessoa, né? Enfim. E diz assim: o nome do filme é Roupa Suja. Eu assisti na minha casa, com minha mãe. Tinha O filme era sobre um homem que trocaram as bolsas. Daí o homem levou uma bolsa cheia de dinheiro sem ele saber que na mala dele, pensando que era dele, mas era errada, quando ele chegou onde ele ia trabalhar, tinha uma moça tentando abrir a porta para fazer entrevista com os cantores lá que tinham. Daí ele perguntou: "Você está tentando abrir a porta?" Daí ele: "Não, não." Daí ele disse: "Ah, tá, sim." Daí ela: "E quero fazer uma entrevista." Daí ele disse: "Você quer entrar? Então pode entrar." Daí entraram, daí ficaram lá. Quando ela entrou e queria fazer a entrevista, um homem não deixou. Daí a mulher pegou, subiu onde o homem estava trabalhando, rapaz, né? Onde ele estava trabalhando e ficou lá e dando show.
Aqui é um trechinho de uma fala, né? De alguém que está omitido o nome da pessoa, né? E tem talvez aqui só a letra, enfim, que representa essa fala aqui, tá? É um corpus, né, de discurso, de inquéritos com que os sociolinguistas trabalham muito, né, com a variação, analisando esses corpos, né, essas entrevistas, exemplos ou de diálogos ou de pessoas falando sozinhas, né? Então, são parte de pesquisas sociolinguísticas, certo? Que estão sendo aqui, que a questão trouxe, né? Aí o texto, a questão diz assim, questão do Enem. Nesse texto, a repetição da forma daí revela a necessidade de adequação ao interlocutor, B, a origem regional do locutor, C, a escolaridade do falante, D, uma estratégia presente na linguagem oral, ou E, uma ênfase em determinadas partes do discurso. E aí, minha gente? E tem A, B, C, D ou E? Qual vocês acham que é a resposta correta? E aí, gente? Tá parecendo que tá um pouco sem coerência, né? É porque é justamente uma simulação, vamos dizer assim, uma representação, né? É a transcrição, na verdade, de uma fala, né? Se a gente for transcrever aqui o que a gente fala, tem muito, né, dessas hesitações, como a gente viu lá na variação diamésica, né? Essas variações que existem na modalidade falada e na modalidade escrita, né? E aí, quando a gente vai transcrever esses inquéritos, essas falas, a gente transcreve do mesmo jeito que a pessoa falou, não pode mudar nada, né, nas pesquisas sociolinguísticas. E aí, meu povo, item A, B, C, D ou E? A necessidade de adequação ao interlocutor, essa repetição da forma daí. B, a origem regional do locutor. C, a escolaridade do falante. D, uma estratégia presente na linguagem oral. Ou é uma ênfase em determinadas partes do discurso? Vamos lá. Isa diz que é D. Ana diz que é D. Oakley. Entendeu agora, né, Oakley? Tudo bem. Isabel disse que é D. Oakley disse que é D também. Então, vocês estão unânimes, já vou para a resposta correta, tá? Vamos eliminar aqui as que não são. A necessidade de adequação a interlocutor. Aqui, tá vendo essa necessidade de adequação ao interlocutor? É a variação diafásica, né? Aqui não está numa situação, não me parece estar numa situação formal de comunicação, né? A pessoa está contando aqui o filme, né? Alguma situação aqui. B, a origem regional do locutor. Muitas pessoas falam daí, né? É muito próprio lá do sul, né? O daí, né? A gente pode até imaginar que essa pessoa que está sendo aqui, sendo transcrita, essa fala, seja lá do sul, né? Mas a gente não tem certeza, né? Não dá para dizer que a origem aqui é regional, né? Que essa repetição do daí seja regional, né? A escolaridade do falante não dá para você saber a partir de uma transcrição de fala, né? Porque as pessoas que têm alto nível de escolaridade, elas também podem usar o daí, porque é uma marca de oralidade, não é isso? D, uma estratégia presente na linguagem oral, uma ênfase em determinadas partes do discurso. É justamente isso que vocês disseram, pessoal, vocês estão craques, hein? Uma estratégia presente na linguagem oral. O daí é igual o nosso aí também, né? Aí, o né, o tipo, como a gente falou no início da aula, né? São marcas de oralidade, né? Muito presentes, né? Na modalidade falada, e aí na transcrição
como a gente não pode mudar nada, ela acaba aparecendo demais, mas é uma marca de oralidade, tá? Não tem a ver com a origem regional, com a escolaridade, tá certo? E vamos à última questão nesse finalzinho, faltando aí pouco mais de 5 minutos para a gente finalizar a aula de hoje, tá certo? A live. Enem também 2025, essas 3 últimas questões quentinhas do Enem passado, viu, gente? Vamos lá? Ela vai dizer assim, artigo 26A, né? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. O primeiro diz assim, o conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Segundo parágrafo, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. A Lei 10.639, lei muito importante, que vai tecer a respeito, que vai abordar a questão da abordagem, né, dos conteúdos das africanidades em toda a educação brasileira, né? Então, essa lei muito importante, né, que a gente tem aí desde 2003, né, e que ela deve ser muito valorizada, e o Enem trouxe um trechinho dessa lei, certo? O item, né, o enunciado da questão diz assim, o emprego da norma padrão, olha só, expressãozinha chave, né, norma padrão, é justificado nesse texto, item A, pela especialização de seu público-alvo, item B, pela relevância cultural do seu conteúdo, item C, pelos contextos pedagógicos em que circula, item D, pela importância para os grupos étnico-raciais, ou item E, pelas características do gênero a que pertence. E aí, meu povo, qual item vocês acham que é o correto? A, B, C, D ou E? Já tem gente aqui respondendo. Isa vibrando aqui, que conseguiram acertar. Muito bem, vocês acertaram a maioria das questões, viu? Estão se garantindo mesmo. Vamos lá? E aí, gente? Ó, Isa lembra que fez essa, mas errou. Essa aqui é uma questão considerada de média para difícil, gente. A gente sempre deixa as difíceis para o final, né? Vamos lá. Mas estão dizendo aqui, Ocle diz que é, Ana diz que é, Isa também foi de é, Isabel foi de é também, pelas características do gênero a que pertence. Vocês lembram qual é a variação que vai depender aí do gênero, do canal, né? Sabem qual é a variação que está sendo trabalhada aqui nessa questãozinha? É a variação diamésica. Essa questão do texto também, as características que estão presentes naquele texto também vão estar presentes na variação diamésica e na diafásica também, né? Que depende do contexto da situação de comunicação. Então, emprego de norma padrão, que a gente viu lá no início da aula, né? Depois que a gente viu as variações, a gente discutiu sobre norma padrão e norma culta, né? Lembrando que a norma padrão é aquela idealizada, né? Que está lá nos compêndios, nas gramáticas, né?
Ana ficou em dúvida com a C. Vamos ver os itens, certo? E aí eu digo a resposta correta, tá? Para a gente finalizar, que falta só 1 minuto, gente. Olha só. Pela especialização do seu público-alvo? Não, não tem a ver aqui com o público-alvo, tá? B, pela relevância cultural do seu conteúdo? Não, não vai depender do conteúdo, você vai utilizar a norma padrão ou não, né? Até porque a norma padrão, como a gente viu, ela é idealizada. Pelos contextos pedagógicos em que circula, então é só no meio ali da escola que vai ser utilizada essa norma padrão no texto? Também não. D, pela importância para os grupos étnico-raciais, não é porque a questão da lei é importante para os grupos étnico-raciais que vai justificar o uso da norma padrão. Então, realmente é que vocês disseram, pessoal, a maioria de vocês disse, né? Pelas características do gênero a que pertence. Que gênero é esse? É um gênero legislativo, é um gênero leis, né? E que exige essa norma padrão, como a gente viu, tematizou hoje, tá, pessoal? Hoje deu tempo a gente trabalhar todas as questões, tá aqui o gabarito, certo, gente? Eu amei a participação de vocês, muito obrigada. Acompanhe-nos nas próximas lives, certo? Todos os dias, de 2 horas às 5h30, de segunda a sexta, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, eu espero vocês nas próximas lives, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau, Isa, Ana, Mentes Brilhantes, Oakley. Muito obrigada pela participação de vocês. Até mais.